Fala galerinha da Rede Municipal, tudo bem? Com grande satisfação estamos aqui novamente com vocês, adentrando a sua residência, trazendo sempre novas informações, sempre conhecimento, para que você possa acompanhar no conforto da sua casa, ok? E com todo carinho, né? Manda um abraço aos alunos que estão acompanhando as aulas, seja aqui em Belém ou que seja distante, mas está conseguindo acompanhar pelo nosso canal. E também aos pais dos alunos que estão se disponibilizando a acompanhar as aulas também da adição para o seu filho nesse período tão complicado. Falando em abraço, né? Gostaria de mandar um abraço especial. Olha aí o nosso slide, por favor. Gostaria de mandar um abraço especial para o nosso aluno Miguel Davi, lá da Escola Maria Luísa Pinto Amaral, que nos deu um retorno, né, da nossa atividade de História, não só ao Miguel, mas a todos os alunos que estão acompanhando nossas aulas, ok? Então hoje nós temos um assunto muito importante, né, para tratar com vocês, dando continuidade a essa sequência que nós temos de História, sobre imigração e imigração no Brasil, né? Nós vamos aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento, portanto, dá uma olhadinha no nosso slide lá. Hoje nós vamos falar sobre as migrações, olha lá, migrações, né, que são um contexto interno no Brasil, e a ocupação do território brasileiro. Essa aula é disponível para os nossos alunos do 4º e 5º ano. Nós temos por objetivo hoje identificar e contextualizar as migrações internas, regionais e nacionais. Segundo objetivo, analisar a ocupação do território por colonizadores e a experiência de ocupação do espaço por povos ao longo do tempo, ok? Para você que está procurando esse assunto no seu livro didático, você procura 4º ano, Migrações e Ocupações do Território Brasileiro, 5º ano, a Organização do Espaço e Formação dos Primeiros Povos. Então esse assunto, um complementa o outro, ok? Tanto o 4º quanto o 5º ano, beleza? Então, vamos lá começar nossa aula, tá certo? Bom, primeira coisa nós temos que entender, antes de 1500, tá? Aqui nós sabemos que a data de 1500 é uma data importante, onde foi oficialmente declarado a descoberta, né, no caso do nosso país, por portugueses. Mas sabemos que isso é oficialmente, mas existiram outras movimentações anteriores a isso, que não necessariamente foi nessa data que foi descoberta, até porque já discutimos nas outras aulas que aqui não era um continente perdido ou que não existia. Na verdade, existiam pessoas aqui que viviam nessa região, que tinham uma organização social. Então aqui foi oficialmente declarado pelo Império Português, né, como uma área de colonização, a partir de 1500. No entanto, nós vamos saber hoje, dá uma olhadinha no slide lá, que antes de 1500, tá, os reinos de Portugal e os reinos da Espanha haviam, né, realizado um acordo em si para a divisão do nosso território. É importante lembrar que, bom, a nossa região ela foi dividida principalmente, né, ocupada principalmente por essas duas, no caso, grandes potências da colonização. Por isso que na nossa região, aqui na América Latina, nós temos nós somos o único país que fala a língua portuguesa como língua materna. Os outros países aqui da América Latina, né, nós temos outros países que falam, né, o espanhol, porque como língua materna, porque na nossa região nós fomos o único país que foi eminentemente totalmente colonizado pelos portugueses. Apesar que, tá, volta lá no nosso slide, em 1494, Portugal e Espanha, né, fizeram um acordo dividindo, né, no caso, a nossa região, a América,
que esse acordo foi chamado de Tratado de Tordesilhas, tá? Bom, volta aqui para mim, aqui para a câmera, por favor. Dá uma olhadinha aqui no nosso globo. Para a gente entender um pouquinho melhor, quero mostrar para vocês aqui no globo. Dá um foco aqui para mim, por favor. Bom, se você observar, imagina que Portugal e Espanha estavam, tinham conhecimento dessa região aqui, que no caso é a América Latina, que é onde nós vivemos, bem aqui, no caso é o Brasil, e essa região aqui é a América Latina. Então eles decidiram fazer o seguinte: bom, para que ninguém invadisse a área do outro, então eles passaram uma linha, no caso essa linha era uma linha assim, imaginária, certo? Através do tratado que eles fizeram, dividindo essa região, ok? Vamos lá para o slide agora. Para entender um pouquinho melhor sobre isso, olha só essa imagem aqui. O tratado dividia exatamente, tá? Principalmente a maior parte do litoral brasileiro como domínio português, uma região de domínio português, e o restante de domínio espanhol. Então, por isso que nós temos hoje muitos países que têm o espanhol como língua materna, e nós principalmente o português, ok? Esse tratado, que foi o Tratado de Tordesilhas, se você observar um pouco mais no mapa do Brasil, ele iniciou lá em cima, em Belém, onde hoje nós temos a cidade de Belém, tá? O estado do Pará, até lá embaixo, até Santa Catarina, no município de Laguna. Bom, se você observar um pouquinho mais, nessa outra imagem aqui, você vai ver que o território português pega uma parte do que hoje nós temos o Pará, certo? Então, no caso, o Pará teve um pedacinho que, no caso, foi português, e a maior parte seria de domínio espanhol. Lá em cima, você observa a nossa cidade, de Belém, aqui no estado do Pará. E lá embaixo, você observa a cidade de Laguna, que é em Santa Catarina. Isso é importante. Se você puder fazer um desenho no seu caderno sobre isso, e anotar, fazer essas anotações no caderno, vai ser importante para você lembrar depois. Beleza, vamos lá. Essa região foi dividida, no caso pelos portugueses, em vários pedaços de terra. Cada pedaço de terra era uma região para que fosse administrada por um grupo ou por uma pessoa, que tivesse interesse em se fixar aqui na região. Então, se você observar um pouco melhor, você vai ver que essa região foi dividida e o nome dessas divisões foram chamadas de capitanias hereditárias. Lá em cima nós temos o Pará, Na época, o Pará ainda fazia parte do Pará-Maranhão. Então, tínhamos primeiramente Maranhão, aí Piauí, Ceará, Itamaracá, Pernambuco, Bahia, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo. Bom, essas eram as chamadas capitanias hereditárias. Tá? Olha aqui para mim agora. Tem um detalhe importante com relação às capitanias. As capitanias, elas eram regiões divididas pela coroa portuguesa para que pessoas, principalmente da nobreza lá em Portugal, ou seja, pessoas que tinham posses, recursos financeiros, que pudessem se instalar aqui na região. Bom, eles não seriam necessariamente donos de cada pedaço de terra. Eles ganhariam do governo português a concessão da terra. O que é isso? É, no caso, você ter o direito de explorar a região, ter o direito e, por obrigação, tomar conta da região. Ou seja, você vai ganhar o seu direito de morar naquele local, trazer outras pessoas para morarem lá, para produzir alguma coisa, para plantar, para criar animais, ou seja, para que você consiga tomar conta. Isso era uma forma de dar manutenção nas terras portuguesas e garantir a colonização. E mais também, garantir que tivesse segurança nesse território, tá? Até para evitar determinadas invasões, inclusive dos próprios espanhóis na nossa região. Então eram convidadas pessoas da nobreza portuguesa que assumissem essas terras aqui e tivessem condições de trazer outras pessoas para cá para se instalar, de uma forma de concessão das terras, ok? Volta lá para o slide agora. Bom, aqui teve um detalhe muito importante que a gente não pode esquecer. Se você observar esse mapa, você vai ver que nós temos uma quantidade, uma presença indígena muito forte na nossa região.
E como nós temos uma forte presença indígena, nós sabemos que essas etnias, esses grupos indígenas, eles não foram considerados na época dessa divisão territorial, tá? Então, apesar da presença indígena aqui, os colonizadores vieram para a região e dominaram a região como se fossem, no caso, os donos da região. Imagina você nascer e crescer em uma região, ter seus descendentes também nascidos e crescidos naquela região, naquela área, e chegar um povo estranho, no caso os europeus, dizendo: nós vamos dominar aqui porque agora nós somos os novos donos da região, né? Então, é completamente um absurdo isso, tá? Então, ou seja, nós tivemos uma ocupação, né, durante a colonização, de pessoas que não consideraram quem estava aqui. Então, se olharmos um pouco melhor aqui nesse mapa, a presença indígena, principalmente na costa brasileira, né, na parte litoral, nós observamos que nós tínhamos a presença de Tupinambá, Tremembé, Potiguara, Tabajara, Caeté, principalmente Tupinambá, né? Em toda essa região, principalmente onde foi feita as divisões de terras portuguesas, tá? Depois do Tratado de Tordesilhas. Bom, o problema, tá, é que você vai pegar seu caderno e anota essa informação, tá? Olha lá. As etnias possuíam uma organização social nas tribos e limite de terras antes da chegada dos colonizadores, ok? Então, quando nós falamos em organização social, quer dizer que já existiam aqui na nossa região pessoas que viviam e possuíam uma divisão territorial, né, digamos assim, por descendência, eles eram ocupadores dessa terra, tá? E que os portugueses, no caso os europeus vieram para cá e dividiram as regiões sem considerar a existência dos povos presentes aqui, ok? Então essas imagens são imagens que retratam, né, um pouco dessa organização social indígena aqui na nossa região. Por isso, desde o início da colonização, muitos conflitos, né, obviamente, ocorreriam muitos conflitos com indígenas e colonizadores na região. Olha lá o slide. Essa aqui, ó, por exemplo, uma imagem, né, de conflitos, né, por terra, né, na nossa região, aqui na nossa região, entre indígenas e europeus. E o resultado disso, infelizmente, foi um massacre, né, indígena no mundo e no Brasil principalmente. Ou seja, nós tivemos aí muitos problemas, né, da chegada dos portugueses na nossa região e da presença indígena aqui também, que não aceitou, né, logo de imediato, na verdade não aceita até hoje, essa presença aqui no Brasil. Infelizmente, muito sangue indígena foi derramado para que se garantisse com que hoje nós temos um Estado, né, um governo que se instalou na nossa região com um predomínio ou domínio, né, no caso dessas terras. Se nós observarmos aqui esse mapa, que no caso são informações do IBGE, nós tivemos uma redução aproximada do ano de 1500 até as datas atuais de aproximadamente 10 milhões de indígenas foram mortos nesse período. Por quê, professor? Pelo ímpeto de interesse de dominação europeia na nossa região. Ou seja, é uma redução muito grande. Se você observar o primeiro mapa, né, olha a quantidade de índios, e se você observar o segundo mapa, você percebe uma redução bem maior, né, da presença indígena, que ainda lutam até hoje por isso. Justamente por esses conflitos, eu gostaria de mostrar para vocês aqui, talvez uma informação que você não conheça. Aqui no Pará, nós fomos palco, né, de vários conflitos entre indígenas, tá, e europeus, colonizadores. Por exemplo, em 1617, nós tivemos uma grande guerra, no caso entre tupinambás, contra soldados, né, e padres que viviam aqui na região próximo da gente. Então, essa foto aqui é do Forte do Castelo, fica aqui em Belém. Foi palco, tá, de conflito entre os colonizadores e os indígenas. Então, aqui em Belém, professor, aconteceram muito derramamento de sangue, infelizmente, por esse período da colonização, por não aceitarem justamente com que as terras fossem invadidas e
destroçadas ou dominadas por outros povos que não existiam aqui na época, tá? Então, justamente por isso, eu gostaria que você anotasse essa informação também, que além desse conflito e outros conflitos que eu não tenho como mostrar todos aqui hoje pelo nosso tempo, mas nós tivemos um conflito muito, muito importante, tá? Uma parte história, na parte do Brasil, né? Uma parte da história do Brasil, que aconteceu em 1834, que foi a Revolução da Cabanagem aqui na nossa região. É um momento histórico reconhecido nacionalmente e internacionalmente, super importante na nossa história paraense, tá? Então a cabanagem foi um movimento de pessoas contra o Império Português, tá, na nossa região. Ah, professor, mas foi o quê? Foi indígena? Quem participou disso? Bom, quem lutava pelas melhores condições, por melhores condições de vida, pelo fim da exploração, pelo domínio português, eram principalmente indígenas, tá, que se uniram com pessoas escravizadas ou escravizados, e inclusive até pessoas brancas, né, e até alguns europeus que lutavam por melhores condições de vida da população local. Então, isso gerou uma aglomeração que culminou em uma guerra, né, e que no caso da nossa região nós reconhecemos como uma revolução, tá? Apesar de durar pouco tempo, mas foi considerado um marco histórico na nossa região, tá? Então essa imagem que eu mostro para você aí no slide é um local chamado, dá uma olhadinha aí no slide, por favor. Então é um local chamado Teatro da Providência, que é onde nós temos a Praça das Mercês, né, lá no centro da cidade. Então nós veremos isso com mais detalhe na nossa próxima aula, tá certo? Bom, e quem conhece esse lugar aqui, ó? Fica aqui no entroncamento, aqui em Belém. É um monumento em homenagem à cabanagem, tá? Que foi construído. Essa é a mão cabana, né? Que significa uma mão, sem no caso uma parte da mão que é o dedo, né? O polegar, que seria o que assegurava a arma, né? Então aqui, ó, nós temos aqui uma outra imagem desse monumento à noite, iluminado, né? Então, quando você passar pelo entroncamento, o próximo que você observar isso aí, você vai se lembrar da aula de hoje, tá? E vai lembrar, isso aqui é o monumento em homenagem à cabanagem, que o professor Leno falou lá na teleaula, tá certo? Bom, vamos lá a um outro detalhe da nossa parte histórica hoje. Outra coisa também super importante no período de ocupação e imigração na nossa região foi a presença de bandeirantes. Ah, professor, por que bandeirantes? Bom, se você observar essa imagem, eles carregam bandeiras. Ah, mas é tão óbvio, professor. Bandeirante, bandeira. Bom, por quê? Bandeira tem um valor simbólico de onde você instala uma bandeira. Ou seja, você diz, eu cheguei aqui nessa região. Então a bandeira tem um sentido simbólico de informar que você dominou aquela região. Então por isso chamava-se os bandeirantes. Bom, quem são esses bandeirantes? Dá uma olhadinha no slide. São um grupo de exploradores armados. Eram, né, grupo de exploradores armados, descendentes principalmente de portugueses. A intenção era por busca por metais ou pedras preciosas, tá? E conquistar novos territórios, que fossem inclusive além do Tratado de Tordesilhas, invadindo a área espanhola. Isso aconteceu muito. Então, esses bandeirantes saíram principalmente, né, da região onde nós temos hoje a cidade de São Paulo e foram se espalhando, né, ao longo do território brasileiro e se instalando. Qual foi o problema da presença dos bandeirantes na nossa região? Para alguns consideram os bandeirantes verdadeiros heróis, porque eles conquistaram a terra. Mas conquistaram de que forma? Eles conseguiram conquistar as terras, infelizmente, escravizando, matando, destruindo muitas tribos e dizimando, né, no caso, famílias inteiras, né, indígenas. Isso foi um problema muito sério. Então, além de perseguir pessoas escravizadas, eles tinham autorização, né, do governo para que pudessem explorar essa região, né, no caso a região aqui da América. E durante o processo de exploração, eles também, né, acabavam criando outros conflitos durante o período de exploração, tá? Eles inclusive descobriram, né, uma parte muito importante da história do Brasil, que foi a descoberta do ouro no estado de Minas Gerais. Isso no final do século XVII, tá? Então,
ainda, né, do século XVII, ainda no século XVIII, essa estação de ouro atraiu muitos colonizadores brasileiros, né, as pessoas que estavam aqui começaram a migrar para essa região de Minas Gerais, e muitos portugueses também que descobriram que aqui tinha ouro, né, que era uma moeda de troca muito forte na época. E no caso, se você observar, essa aqui é uma mina, né, que tinha uma forte presença de escravizados, né, no caso, no trabalho dessas minas. Era um trabalho muito pesado, muito forte, que infelizmente era a mão de obra escravizada que estava presente nessa região, tá? Continuando nossa aula, a nossa economia no Brasil colônia, tá? Além do que eu falei agora, que foi o ouro, né, nós fomos praticamente um país rural, né, até a presença das primeiras indústrias. E tivemos a exploração das especiarias, do pau-brasil, da pecuária, cana-de-açúcar e do café. Bom, o que são essas especiarias, professor? Plantas, raízes, sementes, frutas, o guaraná, né, no caso da nossa região, a castanha do Pará, eram iguarias muito apreciadas, no caso fora daqui. E um outro também, que era item de exploração, era uma árvore chamada pau-brasil, que era muito utilizado para construir móveis e imóveis, né? E também para pintar, tingir tecidos. Uma árvore muito explorada, foi muito destruída, que hoje praticamente não existem mais no Brasil reservas dessa árvore, tá? Então olha aqui, ó, vamos ver algumas imagens que falam sobre isso. Então olha aí, ó, pecuária, que no caso é a criação de animais, ok? Temos aqui a presença, né, do trabalho escravizado e, no caso, os animais que eram utilizados para trabalhar nos engenhos de açúcar, para moer, né, no caso, a cana-de-açúcar, esses engenhos que depois viraram pequenas fábricas, tá? Temos aqui também o café. Essa é uma imagem muito importante para nós brasileiros, que nós temos que conhecer, tá? É de um autor chamado Cândido Portinari, um pintor muito importante na nossa história. Além dessa imagem, ele também tem essa outra imagem reconhecida internacionalmente, inclusive participou de um evento e foi internacional nos Estados Unidos, tá? Então olha só, essa aqui é a imagem chamada O Trabalhador, tá? Na presença na fazenda. Então tá aqui, ó, uma imagem de Cândido Portinari, óleo sobre tela. Essa foto foi feita em 1934. Se você observar um pouco mais essa imagem, você percebe que o trabalhador, ele está como se fosse um pouco deformado o seu corpo, né? Seus braços, suas pernas, um pouco deformado. Segundo o autor, né, o pintor dessa obra, por que ele pintou dessa forma? Porque ele queria demonstrar que essa pessoa tinha um corpo deformado pelo trabalho braçal, pelo trabalho pesado nas fazendas, né? Então, no carregar sacas de café nas costas, trabalhar na lavoura, né, na estação do café, isso é um trabalho muito pesado. E aí, se você observar um pouco mais o detalhe dessa imagem, dá uma olhadinha aí, você vê também que as pernas dele é como se fossem grossas, né, pela deformação do trabalho. E logo na lateral você observa também uma preocupação com relação ao meio ambiente. Tem uma árvore cortada do lado, né? Então essa árvore simboliza um processo de exploração da natureza na época também, né? Com a devastação da natureza para a plantação, né? No caso do café, ok? Então tá aí a imagem do Cândido, né? Do pintor, né? Da época. Não esqueça, ele é muito importante na nossa história. Bom, além também das lavouras, não podemos esquecer a presença dos imigrantes aqui na nossa região, tá? Que foram muito importantes na produção do café, tá? Olha, os japoneses, né? E também nós tivemos principalmente os italianos, que participaram de uma forma muito intensa, né, na produção do café. Muitas terras foram conhecidas e cultivadas, né, pelos italianos nessa época, beleza? Então não esqueçam, a nossa economia brasileira ela foi baseada principalmente na produção do café, na produção do açúcar, tá? E nós tivemos um forte período de exploração do ouro, principalmente em Minas Gerais. Não só em Minas Gerais, mas principalmente em Minas Gerais. Foi a primeira jazida encontrada no Brasil, ok? Bom, agora nós chegamos à hora da atividade, tá certo? Eu quero que você pegue o seu caderno e anote o seguinte. Você sabe quando iniciam e terminam os séculos?
Isso foi um detalhe porque nas aulas nós vimos falando sobre início do século tal, início do século tal, mas a gente não especifica, às vezes fica aquela dúvida, né, na data. Então, anote aí. Vamos lá. Século XV, lembra dos números romanos, hein? Século XV começa em 1401 até 1500. Ah, professor, não deveria começar em 1400? A contagem do tempo, ela inicia com 1. E, logicamente, para que complete os 100 anos, tem que terminar em 101. Então, por isso, né, que começa 1401 até 1500, ok? Ah, entendi. Então, matematicamente, não considera do 0 ao 100, não. Você considera do 1 até o 101. É a contagem dos séculos, ok? Então, vamos lá. Século XVI, nós temos aí 1501 até 1600. Século XVII, 1601 a 1700. Século XVIII, 1701 a 1800. Século XIX, 1801 a 1900. Século XX, 1901 a 2000. E o nosso século, que é o século 21, teve início em 2001, né? E no caso vai até 2100. É o final do nosso século. Vamos revisar um pouquinho do que nós estudamos. Primeiro, não esqueça que a nossa região, antes de 1500, foi uma região dominada, tá? Principalmente por dois impérios. No caso, o português e o espanhol. Não esqueça que essas duas forças de colonização na época, elas tinham um poder muito grande, então foram invadir a nossa região. Para que evitassem alguns conflitos, que infelizmente aconteceram conflitos, né, posteriormente, foi feito um tratado que dividia essas terras, tá, em domínio português e domínio espanhol. No caso foi o Tratado de Tordesilhas. A área portuguesa, né, que foi designada principalmente a parte do nosso litoral, foi a região onde os portugueses decidiram dividir em pequenos pedaços, pequenos não, dividir em territórios, tá, para que tivesse uma maior fiscalização e acompanhamento da coroa portuguesa. Nós conseguimos, os portugueses dividiram, né, em capitanias, chamadas capitanias hereditárias, que eram regiões que seriam administradas por nobres, pessoas que tinham posses, né, lá em Portugal, que viessem administrar essa região e tomar conta para evitar determinadas invasões. Esse processo também não terminou aí. O período de colonização no Brasil também teve a invasão, né, do nosso território pela presença dos bandeirantes, que eram principalmente portugueses que queriam ter domínio da outra parte da região. Tá? Que não somente aquele tratado dentro das terras do Tratado de Tordesilhas. Então, a presença dos bandeirantes na nossa região foi muito importante. Ok? Lembrem que a chegada dos europeus, a chegada dos colonizadores aqui, não respeitaram a presença dos moradores locais, né? Que já tinham uma presença indígena muito forte aqui, que eram descendentes já de longas datas, de parentes que já viviam nessa região e tinham uma divisão territorial aqui estabelecida, ou seja, e tinha um regime de divisão de terras aqui. E infelizmente o nosso estado, o nosso governo, ele foi se erguendo, se organizando em cima de muito sangue indígena, para que nós temos o que nós temos hoje, né, do nosso governo, no caso o governo brasileiro. Infelizmente ele foi se erguendo, se estruturando, se fortalecendo a partir de muitos conflitos, né, principalmente conflitos por terra. E não podemos esquecer também que ainda hoje, né, a luta por direitos, né, principalmente a terra, o direito indígena, é muito presente na nossa história atual, na história brasileira. Então nós temos, por exemplo, a FUNAI, que ainda luta para evitar o processo, né, de tirada da região dos indígenas dessas regiões, ok? Então, gente, basicamente foi isso. Eu espero você na nossa próxima aula. Continue se cuidando, tá certo? Cuide da sua saúde mental, saúde física, e um forte abraço do professor Leno.